Olá, queridas pacientes do grupo iScare. Eu sou Alexandre Peruso, cirurgião plástico, e vim aqui responder algumas perguntas de vocês sobre prótese de mama. As principais dúvidas em relação à prótese de mama são em relação ao tamanho, forma de colocação e os cuidados pós-operatórios. A primeira pergunta seria qual é o limite máximo de prótese de silicone que uma pessoa pode colocar. Isso depende da estrutura corporal e da quantidade de pele que essa pessoa tem disponível para colocar esse implante de silicone. Isso é determinado na primeira consulta com a avaliação com o médico. A gente tem experiência suficiente para conseguir determinar qual é o tamanho que ficaria harmonioso para você e também o tamanho que caberia na pele disponível que você tem. E isso aí já responde também a segunda pergunta que enviaram para a gente, que é sobre como que a gente escolhe o tamanho do silicone. O tamanho do silicone ele é escolhido baseado em dois fatores, a estrutura corporal e a vontade da paciente. A primeira medida que a gente faz é a medida da base da mama. Com essa medida a gente pode determinar qual é a base necessária para deixar as duas próteses acomodadas no tórax a ponto que elas fiquem juntas aqui na região do meio e não saiam do tórax aqui na região lateral. Com essa base, a gente pode escolher qual é a projeção da prótese. Pode ser uma projeção moderada, uma projeção alta ou uma projeção super alta. Então vejam bem que o tamanho da prótese ele se deve mais à projeção que a gente vai escolher do que à largura. Então, por exemplo, chegou uma paciente que tem uma mama que tem 11 centímetros de base. Se ela quiser uma prótese pequena, a gente vai colocar uma projeção moderada. Se ela quiser uma prótese maior, uma projeção alta, ou se ela quiser uma prótese bem grande, uma projeção super alta. Mas sempre mantendo essa base, que é a base natural da mama dela, ou a base necessária para deixar as mamas mais juntas. Então é exatamente assim que a gente escolhe. Depois a gente coloca um molde e a paciente vai até o espelho para ver quais dessas projeções ela mais gostou. Quanto maior a projeção, mais marcado fica a parte do colo superior. Então faça a sua consulta e tire essa dúvida, porque às vezes a gente tem uma impressão errada, porque quando a gente vê uma foto da internet, a foto às vezes não é exatamente igual ao nosso corpo, e também ela está às vezes de sutiã ou um pós-operatório recente, que daí ela parece maior. Então faça a sua consulta e tire a sua dúvida. A terceira pergunta é sobre a técnica Dual Plane, que atualmente é a técnica mais utilizada. Ela é mais utilizada porque ela reúne duas vantagens. A vantagem de colocar a prótese atrás do músculo com as vantagens de colocar a prótese na frente do músculo. Justamente porque metade da prótese vai atrás e a metade de baixo vai na frente do músculo. E ela ajuda muito porque ela dificulta muito a formação do rippling, que são aquelas rugosidades na parte superior da prótese. Ela deixa a mama um pouco mais firme, porque o músculo exerce uma pressão sobre essa prótese, deixando ela mais firme. E também a gente com essa técnica consegue botar a mama mais junta, pois não tem a pressão do músculo afastando essas próteses para a lateral. Então é uma técnica excelente que a gente usa em praticamente 100% das nossas pacientes. E para conhecer, marque sua consulta, que essa técnica vai ser explicada em detalhes para você. A quarta pergunta é sobre por que se coloca pouco a prótese pela axila. Existem alguns fatores que fizeram a maioria dos cirurgiões plásticos abandonar essa técnica. O primeiro fator é que a incisão que a gente faz na axila normalmente não permite a colocação de uma prótese grande, que é o que a maioria das pacientes prefere. Se a gente vai passar uma prótese de 500 ml, provavelmente será muito difícil e irá machucar muito a axila passar essa prótese por esse local. Então, a gente prefere o sulco submamário. Na hora de uma posterior troca de prótese, também é muito mais difícil trocá-la pela axila, sendo mais fácil utilizar a cicatriz do sulco inframamário. Então, como as pacientes estão preferindo volumes maiores, tem-se preferido técnicas mais simples de acesso direto, que é a técnica do sulco inframamário. Então, a cicatriz fica pequena, cerca de 3,5 cm,
então não compromete em nada a estética. Por isso que a gente tem preferido essa técnica. E a última pergunta, que é a quinta pergunta que enviaram pra gente, é sobre a sensibilidade da mama. A sensibilidade da mama é em relação à colocação da prótese de silicone. É muito raro uma paciente que perca a sensibilidade por causa da colocação da prótese. E quando ela perde, normalmente é temporário. Dura de 3 a 6 meses para voltar aquela sensibilidade. Porém, é muito comum que as pacientes aumentem a sensibilidade, principalmente no bico do seio depois da cirurgia. Isso é causado pelo inchaço e a paciente demora cerca de 3 meses e meio para voltar a ter uma sensibilidade normal, não essa sensibilidade aumentada, que até o sutiã ou a blusa incomoda. Espero que tenha ajudado vocês com essas perguntas e respostas, e mais informações vocês podem achar no meu Instagram, que é @dr.alexandreperuso. Sigam a gente e qualquer dúvida podem enviar.